Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma previsão para o signo de Aquário, parte 3. Leitura que também pode ser associada ao ascendente lunar ou Vênus. E eu vou começar, Aquário, pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. Ok, obrigada. Aquário, a energia desse momento é uma energia que vai trazer para vocês uma transformação que vai acontecer em silêncio. É uma energia que fala sobre renovação e também de amadurecimento. É uma vibração sensível, mas que é uma vibração sensível, porém firme, que vai inspirar autenticidade e também vai trazer uma expressão sincera dos sentimentos. Assim como a intensidade, essa energia ela também revela o que é verdadeiro e também traz coragem para você se desenvolver dentro daquilo que você quer. Como é um crescimento que se desenvolve através do silêncio, provavelmente é nesses momentos de introspecção que você consegue ter ideias, que você consegue desenvolver algum projeto ou se organizar, dependendo do que você esteja como uma pretensão de melhora. Tudo bem? Ok. Vamos para a energia complementar. A energia complementar, ela vem trazendo uma situação que você acaba perdendo ali. O que eu quero que você entenda, Aquário, não é que você está perdido ou perdida em alguma situação, mas que acontece algo que você acaba perdendo uma oportunidade ou alguma coisa acaba se afastando aqui porque você não manteve aquilo firme, você, de alguma maneira, você não manteve aquilo com um certo valor. Então vamos dizer assim, se eu não valorizo essa conquista, eu acabo perdendo ela. Porque a atenção, a dedicação, a admiração que antes eu tinha, mantinha aquilo intacto, mas a partir do momento que eu deixei aquilo de canto, aquilo foi se perdendo. Tá? Então, isso é um exemplo, mas tem alguma coisa que você está perdendo. Pode ser uma oportunidade que você deixa passar, porque você não estava dando uma atenção para aquilo. Pode ser, sim, um encerramento de uma relação, porque talvez a relação não estava tendo muita atenção, não estava tendo muita dedicação. Seja o que for aqui, você não estava olhando para isso enquanto isso estava na sua vida. Você passa a olhar para isso quando isso está longe, quando isso acaba. Então, fala de algum evento ligado a isso. Energia espiritual. E é importante também dizer que pode ser que hoje você também esteja pensando, né, em alguma perda emocional. Né, o que você gostaria de ter feito ou evitado.
Também tem essa questão. Energia espiritual. As coisas elas vão acontecer, o sentido, as intuições, os sinais, muito em momentos da noite. Como nos períodos de introspecção que vão surgir as ideias, que podem surgir ali o que você precisa fazer para resolver uma situação, isso também está ligado ao seu espiritual. Porque, Aquário, fala sobre você tendo intuições. Talvez é nos seus momentos realmente de silêncio, nos seus momentos que você está dormindo, que você tem seus sonhos, que é onde as coisas espiritualmente estão sendo reveladas para você. Né? Mas nem todos, às vezes, lembram dos próprios sonhos. Então, observem mais, vigiem mais os seus pensamentos à noite, porque pode surgir ideias, pode surgir inspirações, pode provocar algum talento para que você coloque em prática aqui. Então a parte espiritual se comunica muito com vocês mais à noite durante esse período, tudo bem? Ok. Qual é o alerta que vem para Aquário aqui para esse período? Qual é o alerta que vem para Aquário para esse período? Ok, obrigada. O alerta que vem aqui para vocês está relacionado com uma mudança, pode representar também um veículo. Então é importante, né, em relação ao se você possui um veículo, se ele precisa de alguma vistoria ou se alguma coisa já vem demonstrando alguma falha, você cuidar disso antes que isso te gere algum problema. Mas fala que o alerta está em alguma mudança. E eu sinto aqui, Aquário, que pode ser alguma coisa que está indo embora, alguma coisa que está passando aqui. Tem alguma coisa que você precisa ter uma atenção, porque isso está passando despercebido constantemente, ou que isso pode passar despercebido aqui, e depois não ter como voltar atrás, não ter como consertar, não ter como resolver. Tudo bem? Mas nós vamos entendendo a energia disso tudo até conforme eu for fazendo a leitura. Ok, Aquário. Qual está sendo a percepção que as pessoas estão tendo ao seu respeito? Obrigada. As pessoas têm uma percepção de que você é uma pessoa muito comunicativa, que você se expressa muito bem. Você pode ter, por exemplo, a sua rede social hoje pode ser algo que chame a atenção, principalmente se você trabalha com ela ou se você desenvolve algo através dela. Mas assim, as pessoas te veem como uma pessoa bem comunicativa, uma pessoa que se expressa muito bem, uma pessoa que demonstra ter uma certa gentileza, mas que não perde a postura de serenidade. Elas podem também sim, olhar para vocês e sentir que vocês são pessoas que têm sorte. E vejam só, ou melhor, escutem, né? Às vezes, Aquário, quando nós olhamos a nossa vida, tem muitas coisas que não damos valor, que para as pessoas que estão nos vendo de fora, é extremamente valoroso. Talvez seriam até coisas que elas gostariam de ter, ou de viver. Então, aqui é como se as pessoas estivessem olhando para você nesse momento e falando, poxa, aquele aquariano, aquela aquariana tem sorte. E isso pode ser por alguma coisa que você tem, pela alguma forma de tratamento, pode ser pela sua relação, pelo trabalho que você tem.
mas as pessoas acreditam que vocês são felizes. Você pode se sentir mal, você pode sentir que as coisas para você não andam muito bem, tudo bem, não há problema. Só que na percepção das pessoas, elas não veem sua vida dessa forma. Elas acreditam assim, até se você é uma pessoa forte, superou algo, deu um basta em algo, as pessoas às vezes até têm essa percepção de admiração, de falar, poxa, eles fizeram algo que eu não teria coragem de fazer, ou eles têm força para fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Tudo bem? Energia psicológica. Energia psicológica fala sobre reciprocidade. Vocês estão buscando retribuir quando na verdade você se sente respeitado, respeitada. Também fala sobre seletividade, mas assim, você está contribuindo com as suas ideias, com conversas com quem você realmente nesse momento acredita que vale a pena parar e dar atenção. Então você não está abrindo suas ideias para qualquer pessoa, você não está dando atenção para qualquer pessoa aqui. Energia emocional. Mas aqui também é uma energia que fala sobre trocas que estão desiguais, né? Então, você pode estar oferecendo mais e recebendo menos ou vice-versa, mas aqui também fala de que tem alguma coisa que está desigual. Energia emocional fala sobre realização, mas também é uma energia que é como se você realmente se sentisse bem ou feliz com algo, mas é uma energia que pode de repente virar uma energia excessiva, se não tiver um certo controle. É uma energia que fala sobre lealdade e também inspira confiança. Tá? Então, emocionalmente aqui tudo está contribuindo para que você fique bem. Energia espiritual. Fala sobre verdade. Você está encontrando um caminho. E esse caminho que você está encontrando é um caminho na qual você se sente seguro, segura. E você acredita que ali tem verdade, ali tem responsabilidade. Energia do alerta. A energia do alerta, ela pode representar uma energia de um homem, tá? Isso aqui, independente da sua orientação sexual, é uma energia de uma pessoa do sexo masculino. É uma pessoa que pode ter uma influência numa mudança. Então, isso pode representar um chefe. Isso pode representar um pai. Ou algum tipo de autoridade, porque essa pessoa ela consegue influenciar numa situação, mas como a energia fala sobre mudanças, né, que é o que está no alerta, pode ser que você precise prestar atenção nas mudanças que um chefe está fazendo numa empresa, numa mudança que está acontecendo na vida de um pai, às vezes uma mudança física, às vezes uma mudança de comportamento. Pode ser sim a mudança de um marido. Agora, se for alguma coisa de veículo, né, alguma questão, talvez tenha alguma energia que você precise procurar
e que seja uma energia de confiança, que vá no problema para resolver e não cair em armadilhas de pessoas que vão tentar tirar alguma vantagem disso. Também tem alguma coisa relacionada. Eu realmente sinto que tem alguma coisa relacionada a um carro. Que precisa ter uma atenção. Talvez quem esteja dirigindo. Talvez o condutor. Tem alguma coisa que você precisa ter atenção aqui. Como que você, ou talvez seja um pai que não pode mais dirigir, talvez não tenha mais condição disso. Vamos lá. Como que você, Aquário, está lidando com as pessoas do seu entorno? Aquário, você tem grande experiência, você sabe exatamente o que pode ser uma ilusão, o que pode não ser, você sabe realmente até que ponto você pode ir, né? Qual que é o seu limite, porque você já viveu muito preso ou presa em coisas que não fazia sentido. E eu vejo que você, aonde você sentir que estão tentando te prender, né? Por exemplo, as pessoas estão vendo Aquário com muita sorte, que Aquário tem isso e aquilo. E se você sentir que essas pessoas, por identificar isso na sua vida, elas vão tentar tomar alguma coisa de você, tentar te iludir, tentar tentá-los de alguma forma, ou tentar arrumar algum problema, você está imediatamente retrucando, você está se protegendo ou protegendo aquilo que você tem como o seu ali, que é importante, sua prioridade. Você não está abaixando a guarda aqui. Eu sinto que você está lidando com as pessoas numa energia onde você quer mantê-las mais distantes para poder proteger aquilo que é seu. Porque você vê elas como uma certa ameaça. Ou como um certo risco. Né? Pode ter energia aquariana também que haja com algum comportamento rebelde. Tá? Então também tem essa questão aqui. Energia, como que você está lidando com seus pensamentos, né? Você nota ali que tem alguma coisa que está desigual. Fala sobre discussões. Você pode estar lidando com um ambiente onde existe muita competitividade. E existe muita não é só competição, mas assim, existe muitas discussões sobre o mesmo assunto, ou pode haver alguém discutindo pelo fato de sentir que está fazendo mais do que o outro, que tá tendo mais do que o outro. Então aqui fala sobre ataques, né? Ataques verbais que podem estar acontecendo. Como que você está lidando com a questão emocional? A questão emocional também fala sobre você sentindo que precisa defender a si mesmo. É interessante porque você está recebendo uma energia que é uma energia para você recomeçar, que é uma energia para você poder conquistar suas coisas da maneira certa, que é para trazer realização. Só que na prática, quando você vai lidar com a energia que você está recebendo, tá virando muito uma energia de que eu preciso proteger isso, eu preciso cuidar disso, eu preciso proteger minhas emoções.
Então tem que ter cautela para não estar partindo algum mal entendido da sua parte aqui em relação ao outro, ou situações virando discussão porque alguém está melhor do que uma outra pessoa em uma situação. Às vezes isso pode gerar ciúmes, inveja de outras pessoas. Vou colocar um exemplo. As pessoas veem você como se você tivesse feliz, como se você tivesse um bom tratamento, um bom cuidado. Vamos colocar assim, que as pessoas veem você como alguém que está bem. E por as pessoas veem isso pode gerar uma inveja nelas, pode gerar um senso de competitividade, onde elas estão querendo tomar o que é seu, ou estão querendo ter o que você tem. Só que você percebe isso, então você rebate isso. Então até aí tudo bem. A questão tá em confundir isso, em achar que existe alguma coisa com alguém que às vezes não está acontecendo, é coisa que você criou na sua mente, porque fala sobre, às vezes, fantasiar algumas coisas. E você começar a entrar numa discussão, começar a entrar numa briga desnecessária. Né? Às vezes, se o comportamento rebelde parte de você, Aquário, você pode interpretar as coisas da maneira errada aqui. Né? Ou alguém não está conseguindo ver o que o outro está dizendo, o que o outro está questionando, porque está levando muito pro pessoal as coisas. Vamos seguir. Como que vocês estão lidando com a questão espiritual, né? Fala que você encontra um caminho que gera verdade. Aquário, eu vou mostrar pra vocês. Essa carta aqui, ela é só parte, assim, não significa nada, tá? É só instruções. Acabou vindo aqui junto no baralho. Ok. O caminho que você tá seguindo aqui é um caminho que representa a honra. E isso pode carregar um certo sobrenome, né? Pode ser que você esteja carregando aqui ou aceitando que você tem alguma mediunidade, ou que você está seguindo um caminho que carrega um nome, que carrega uma honraria, que carrega uma responsabilidade. Né? E você entende que esse caminho que você escolheu, você vai representá-lo, porque existe história, existe uma cultura por trás disso. Não é só uma escolha por escolher, sabe? Tem história. É isso, tem história. E você está lidando com isso muito bem. Como que você vai lidar com a questão do alerta aqui? Obrigada. Isso pode falar sobre família. Mas eu sinto alguma coisa de apego aqui. Você pode ter um apego nessa pessoa que sai aqui no seu alerta. Ou, claro, é importante dizer, isso aqui pode representar, às vezes, lembra que falou sobre alguma coisa que você tem, que você não está olhando para isso com valor e que isso pode acabar indo embora? Veja só que interessante. É como se você estivesse olhando para algo com certo apego, e até aí tudo bem. Mas você não dá tanto valor quanto deveria nisso, tá bom, Aquário? Você não dá, porque talvez você queria ter uma coisa melhor do que isso, ou você se acostumou com isso que você tinha. Então vamos dizer que isso seja, sei lá,
é um carro, você tem um carro. Só que você tem um carro que você fala, poxa, eu gosto de um carro esportivo, e eu tenho esse carro pequeno, então eu não cuido dele, né? Eu não levo ele para fazer uma revisão, eu não faço troca, se tem algum risco, alguma coisa quebrada, eu não levo para consertar, porque eu queria uma coisa melhor, então dá para ir levando. Então assim, tem um apego porque você precisa desse veículo para se movimentar, para se locomover, mas você não dá um valor para isso. E você pode acabar perdendo isso de alguma forma. Se for um relacionamento, às vezes você está muito tempo com a pessoa, passaram já muita coisa, várias fases, e às vezes não tem aquela dedicação, às vezes não tem aquela troca de carinho, não tem aquele beijo, aquele toque, né? Uma coisa mais apaixonante. E aí, de repente, essa pessoa vai embora. Tá, eu tô dando exemplos aqui, mas aqui realmente é como se você tivesse que dar valor ao que você tem, porque pode ser que você não tenha mais daqui a um tempo. Ou pode ser que isso de repente acabe e só vai ficar a lembrança ou aquela sensação de por que que isso aconteceu, ou por que que tinha que ser assim, por que que eu perdi isso. Porque alguém está tratando um 10 de ouros como se fosse um 4 de ouros, vamos dizer assim. Alguém está tratando uma coisa especial e importante como se não tivesse o valor que deveria. Então, fica a reflexão, tá, Aquário? Fica a reflexão. Bom, então vamos agora falar sobre os signos que se apresentam aqui na leitura de vocês, tudo bem? Na parte externa, eu tenho energia de Câncer e tenho energia de Áries, Leão e Sagitário. Aquário tem, assim, tem uma energia de fogo que ela tá tentando de todas as formas criar algum tipo de atração, né? Pode ser até mesmo que eles estejam tentando criar algum tipo de armadilha para você cair. Seja em tentação, seja para que eles consigam ter algum tipo ali de correspondência. Então tem muito dessas coisas aqui se desenvolvendo nesse sentido. E isso vai fazer com que, de alguma forma, as coisas elas não se desenvolvam da maneira que você espera. Então, tem que ter uma prudência aqui, porque mostra essas energias criando situações, né? Que podem estar ligadas tanto ao ambiente, né, na qual vocês estão ali frequentando, quanto também podem estar sendo criados em ambientes externos, né? Vamos dizer assim, às vezes por rede social também. E aí eles, às vezes, mandam uma mensagem, fazem uma ligação, ou se é dentro de um ambiente onde você está presente, e ficam insinuando coisas, fazendo coisas, porque a pretensão aqui é você ceder para isso, né? Ou criar algum tipo de desarmonia, porque lembre-se que da percepção deles, tá? Da percepção deles, eles sentem que existe felicidade, que você tem uma coisa boa, que você tem alguma sorte. Então, às vezes essas pessoas, elas vão tentar provocar alguma coisa para criar um tipo de prisão, um tipo de armadilha para você talvez se dar mal ou perder isso que eles acreditam que você tem. Então não é uma coisa que você simplesmente vai poder ignorar, é uma coisa que você vai precisar realmente prestar atenção, ter um certo cuidado, ok? Um outro ponto aqui também que é importante.
Se vocês estiverem lidando com filhos e esses filhos forem de Áries, de Libra, Gêmeos ou Aquário, eu vejo que eles podem estar tendo algum tipo de problema ligado com passar muito tempo fechados, isolados aqui. Tudo bem? Então isso pode ser na sua presença, na convivência com você, ou pode ser na convivência às vezes com o pai ou com a mãe dos seus filhos, às vezes vocês são separados. Então eu vejo assim, uma energia que ela está sendo submetida a não ter uma liberdade. Então pode ser que essa pessoa passe muito tempo em casa e não consiga sair, ou não consiga interagir com outras pessoas, e talvez isso não esteja sendo saudável. Ou se esse filho ou essa filha tá com a mãe, ou tá com o pai, ou tá indo passar um tempo com a mãe ou com o pai, quando chega nesse ambiente, essa criança ela fica restrita. Tá? Uma criança, ou pode ser um adolescente também, mas eles ficam restritos. Sabe? Não tem carinho, e se sair fora dessa restrição, leva bronca, xingamentos, né? Ofensas. Então tem algo aqui que não tá legal, que precisa dar uma atenção, tá? Isso é muito importante. Vamos lá. Energia mental, não saiu nenhum signo. Energia emocional, eu tenho energia de Leão. Tem alguma coisa que você está observando nessa energia que você sente que você precisa proteger. Por mais que houve períodos e momentos bons, hoje pode haver muitos apontamentos, né? Você pode sentir que essa energia ela mudou muito em relação ao que ela era, ou você pode sentir que essa energia ela só está pensando em si e ela não está levando em consideração o que ela está fazendo com outras pessoas ou com você de alguma forma. Na parte espiritual não saiu nenhum signo, e na parte de alerta, eu tenho energia de Áries, Touro, energia de Câncer, também pode representar a figura de um pai, de um chefe, de um marido, ou de uma pessoa mais velha do que você também, tá bom? Aonde fala sobre essa questão de valores. Às vezes eu tenho tempo, não aprecio e não passo o tempo necessário. Às vezes eu não olho para isso como uma coisa boa, ou às vezes eu... Assim, aqui é aquele tipo de coisa. Eu tenho essa pessoa por perto, ou eu tenho a possibilidade de ter esse emprego, ou seja o que for, mas eu não dou tanta atenção ao valor que eu deveria. Né? E pode ser que algumas coisas mudem e que você não participe dessa mudança exatamente por causa disso. Por causa do valor que não está sendo colocado. Ou que você depois sinta muito por não ter valorizado aquele tempo, aquele momento. Então, assim, a princípio, é isso. Tá bom, Aquário? Se cuidem, tenham um bom período. E fiquem atentos, porque tem pessoas que podem tentar criar situações para que você fiquem presos, assim, não estão muito bem intencionados, pode ter inveja envolvidos aqui na situação. Tá bom? Então é isso, Aquário, muito obrigada, fiquem bem, bom período para vocês. Tchau, tchau.